Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? O que é que a gente vai fazer hoje? Falar um pouquinho do que tange, você tem aí no seu material, os direitos humanos e a responsabilidade do Estado, tudo bonitinho aí para você. E eu começo já tentando definir um pouquinho o que é esse Estado. Tem aí, é um corpo político administrativo, delimitado juridicamente e territorialmente e constituído por forma de poder soberana, com a função de garantir os direitos do qual constituem um bem-estar social. Então vem cá, Nilton. A gente vai falar de direitos humanos, e vai associar esses direitos humanos ao que você acabou de definir aí, ao Estado, que paradoxalmente deve ser o protetor desses direitos humanos, mas que parte das vezes é um de seus principais violadores. Então, aquele que deve proteger também é responsável por parte de suas violações. É dentro dessa ideia que surgem olha aqui bem bonitinho, as gerações ou dimensões do que nós chamamos de direitos humanos. Nilton, me diga uma coisa. Eu fico com qual termo? Gerações ou dimensões? Eu, particularmente, professor Nilton Matos, prefiro o termo dimensões. Por quê? Para que você não caia na bobeira de que gerações posteriores substituem gerações anteriores. Newton, em que sentido? No sentido bem simples. Quantas gerações nós temos? Para a sua prova, é necessário que você domine por completo a primeira, a segunda e a terceira geração ou dimensão. Gerações ou dimensões, como eu falei, eu prefiro o termo dimensões porque dá uma ideia de que elas atuam conjuntamente e não de que elas se sobrepõem. Tá ok? Primeira, pessoal, vai estar associado aqui, vai estar associado ao fator liberdade. Ao fator liberdade. Segunda, ao fator igualdade. E terceira, ao fator fraternidade. Fraternidade. Mas se você quiser, também pode utilizar o termo solidariedade. Certo? Veja bem, nós temos aqui os direitos de primeira, os direitos de segunda e os direitos de terceira geração ou dimensão. Como é que nós chamamos os direitos de primeira geração ou dimensão? Nós os chamaremos de direitos ou liberdades clássicas, negativas ou formais. Clássicas, negativas ou formais. Newton, me chama a atenção o seguinte, me chama a atenção o uso da expressão direitos negativos ou liberdades negativas. Newton, por que esse sentido de negação? Porque você vai limitar a atuação do poder estatal. Então, o poder estatal não poderá intervir de maneira arbitrária e indiscriminada na vida do particular ou violar, assim, os direitos humanos. Newton, então, pera ainda. Coloca um asteriscozinho e vem para cá. Então, Newton, você quer dizer que a gente vai estar falando
dos direitos civis, para não ficar parecido aqui, vou escrever de preto, dos direitos civis e políticos, exatamente, direitos civis e políticos, liberdades clássicas, direitos negativos ou liberdades formais. Newton, pera ainda. Então quer dizer que o Estado não poderá intervir na minha responsabilidade de crença, por exemplo. Exatamente. Ele não lhe obrigará a idolatrar determinado Deus e praticar o culto determinado pela religião de idolatria àquele Deus. Ah, Newton, então, pera ainda. Ele não poderá impedir a minha liberdade de locomoção por abuso de poder ou através de uma ilegalidade. Exatamente. Então, é um direito que lhe ampara frente à atuação do Estado. Está muito ligado a quê? Está muito ligado ao século XVII, está muito ligado ao século XVIII, principalmente. E quando a gente fala de século XVII e século XVIII, vem na nossa cabeça o quê? Vem aqui comigo. Uma observação. Final do século XVII e o século XVIII são marcados, dentre outras coisas, pelo pensamento iluminista, o iluminismo. Dentre os autores iluministas, alguns se destacam. Dentre eles, nós podemos citar um indivíduo chamado Charles de Secondat, também conhecido como Barão de Montesquieu. Então, o que a gente faz aqui? Pega e coloca aqui o Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. Concorda comigo? E Newton, no que tange ao Montesquieu, o que é que isso tem a ver com direitos humanos e responsabilidade do Estado? O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a difusão e aperfeiçoamento da ideia de tripartição. Não é de autoria de Montesquieu, mas ele é o principal difusor dessa ideia, certo? Newton é aquela ideia do quê? É aquela ideia associada à divisão do poder estatal, na verdade, há uma divisão das funções estatais, porque o poder ele vai ser uno, indivisível. Então a gente vai ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. Depois a gente vai ter uma outra visãozinha, que é aquela visão dos pesos e contrafreios, né? Que é freios e contrapesos, me perdoe, dos checks and balances. Newton, pera ainda. Vem aqui comigo. Dentro dessa tripartição aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário exercendo as suas funções típicas e atípicas, dentre as quais se destacam o quê? As funções típicas, aquela que você entende muito bem. O executivo com a função de administrar, o legislativo com a de legislar e fiscalizar, e o judiciário com a de julgar. Você concorda comigo? Só que você vai ver que estes aqui também exercerão suas funções atípicas. É tanto que quando você parte, por exemplo, para o direito constitucional, você vai ter lá, no artigo 2º da Constituição Federal, você vai ter os poderes independentes e harmônicos entre si, e eles estão lá presentes. Você vai ter lá no artigo 62, naquilo que tange as medidas provisórias em caráter de urgência e relevância, e você sabe disso, a necessidade de submetê-las ao Congresso Nacional. No artigo 101 da Constituição, parágrafo único, o que é que você vai ter? A forma como se é escolhido o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado Federal, para que ele possa depois exercer as funções de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, Newton, então, pera ainda. Então, acho que eu estou entendendo um pouquinho essa ideia de tripartição. Lembra que no Estado absolutista, o rei exercia função executiva, função legislativa e função judiciária?
Pois é, a ideia, o ideário iluminista, ele vem a quebrar com as amarras desse absolutismo. Newton, me diz uma coisinha. E esse iluminismo aqui, ele vai estar associado a algumas revoltas ou revoluções? Vai sim. E dentre essas revoltas e revoluções, nós temos a famosa Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, baseada em ideais iluministas, tem como lema as ideias de quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha como a aula se liga. Que coisa interessante, né? Ah, Newton, então, pera ainda, Newton. Quer dizer que a liberdade, igualdade e fraternidade pode ser memorizada como sendo o lema da tal Revolução Francesa de 1789. O marco é o dia 14 de julho de 1789, é a queda da Bastilha, baseado nos ideais iluministas. Olha quem aparece aqui, o tal do século XVIII. Mas você vai ver que com o passar do tempo, o ideal burguês, ele vai provocar seríssimas desigualdades. E ao longo, principalmente do século XIX e XX, o que é que a gente vai ter? Uma luta contra essas desigualdades. Aparecerão os direitos de segunda geração e dimensão associados ao fator igualdade. Ah, Newton, quem eles serão? Serão os reais, positivos ou concretos. Reais, positivos ou concretos. Newton, me diz uma coisa. Reais, positivos ou concretos em que sentido? No sentido de serem. É o que a gente utiliza aqui, ó. 2 asteriscos para cá, que eu não coloquei. 2 asteriscos. Aí a gente tem os interesses, os direitos, né? Sociais, econômicos e culturais. Ao contrário destes que dizem assim, Estado não intervenha porque eu não permito, estes, eles instigam o Estado a atuar. Por isso que são positivos, ao contrário desses que são considerados negativos. Estado, por favor, me garanta o acesso à educação, me garanta o acesso à saúde. Então aqui, sociais, econômicos e culturais. Newton, o que é que eu faço para memorizar? Segundo em inglês, aqui, apagar, certo? Second. Second. E o que é que você faz? Vem aqui, apaga as 3 últimas letrinhas e fica o S de sociais, o E de econômico e o C de culturais. Tá vendo? Então aí é um artifício para a sua memorização, ligados ao fator igualdade, reais, positivos e concretos ou concretos. Esses aqui são os de segunda dimensão ou geração. Lembrando, os de segunda dimensão ou geração não se sobrepõem aos de primeira dimensão ou geração. Pelo contrário, eles serão complementares, tá ok? Newton, e os de terceira, até aí tá tudo tranquilo, tá ok? E os de terceira, fraternidade ou solidariedade, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter os coletivos, nós vamos ter os difusos, mas também podem ser chamados de transindividuais, transindividuais, meta-individuais, supra-individuais. Tá ok? Newton, vamos colocar o O aqui para ficar bonitinho que nem os outros. Pronto. Newton, pera ainda. Quais são os exemplos que eu tenho que lembrar aqui? Pessoal, nesse caso, os exemplos mais cobrados em prova, eles serão ligados a quem? Vem para cá, vamos arrumar um espacinho aqui. Eles serão ligados. Eles serão cobrados como os de defesa do consumidor,
No nosso ordenamento jurídico, nós temos o artigo 5º, inciso 32, né? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E teremos também o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, Newton, pera ainda. Me diz uma coisa, quer dizer que é muito provável que na prova estes sejam os dois exemplos dados no que tange a isso que você chamou de terceira geração de dimensão? Exatamente. Artigo 225 da nossa Constituição, artigo 5º, inciso 32, tá ok? Newton, mas espera ainda. Tá faltando mais nada aí não? Não, pessoal, tá sim. Nós temos o quê? Os de quarta dimensão. Opa, ajeitar aqui para ficar bonitinho. Os de quarta. Newton, pera ainda. Aí está associado aqui fator. Aí a gente já dá uma paradinha nessa associação com o fator. Esse aqui ligado ao século XVII e XVIII. Esse aqui ligado ao século XX e XXI. Esse aqui posterior principalmente à Segunda Guerra Mundial, 1945. Esses outros advêm disso que nós chamamos da intensificação do processo de globalização. Aí nós teremos aqui os direitos ligados para muitos autores, como sendo fruto do desenvolvimento da engenharia genética, da informação. Só que a gente vai pegar a visãozinha do professor Paulo Bonavides. A gente vai pegar e colocar aqui na quarta geração o direito ao pluralismo, informação e democracia. Então, a gente tem o pluralismo, informação e democracia. A gente está usando como referência as ideias do professor Paulo Bonavides. Tá ok, pessoal? Newton, me diz mais uma coisinha. Falta algum? Eu acho que a gente está usando como referência um professor e esse professor fala da tal da quinta. E para isso é necessário marcar aqui de outra cor para chamar mais sua atenção, para não ficar tão monocromático. Então a gente tem aqui na quinta dimensão a geração, por exemplo, o direito à paz. Ah, Newton, pera ainda. Mas alguns autores, eles colocam o direito à paz aonde? Eles colocam o direito à paz aqui, no que tange a terceira geração a dimensão, como o direito de fraternidade ou solidariedade. Aí você tem as outras denominações. Newton, mas vem cá. Quando se fala, por exemplo, de direitos humanos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter toda aquela noção de internalização dos direitos humanos, e essa noção de internalização vai colocá-los dentro do nosso ordenamento, no rol de direitos fundamentais. Você concorda comigo? E quando você está estudando aí a questão da eficácia dos direitos fundamentais, aparece o quê? Aparece a eficácia horizontal, a eficácia vertical, e a gente vai falar um pouquinho da eficácia diagonal. Ah, Newton, essa aqui eu ainda não tinha visto. Sem problema, vai ver, é tranquila, a coisa mais tranquila do mundo. Você nota que quando a gente tem uma relação entre Estado e indivíduo, essa relação tende a ser infinitamente assimétrica, porque o todo-poderoso Estado definido no início de nossa aula, ele vai ter muito mais poder de atuação, muito mais força do que o indivíduo nessa relação. Concorda comigo? Então, quando a gente fala de relação de eficácia horizontal, Newton, pera ainda, horizontal, vertical e diagonal. Cara, eu não consigo lembrar. Poxa, se você não consegue lembrar, meu bebê, você lembra da linha do horizonte.
A linha do horizonte não é assim? Então, decorou que horizonte, velho, vertical é o contrário. Então, horizontal, vertical e diagonal, uma montanha morro acima, é uma subida, é uma escalada morro acima ou uma descida. Então, horizontal, vertical, diagonal. Concorda comigo? Vamos começar não pela horizontal, mas pela vertical, já que eu estava falando da assimetria. Os direitos humanos, que agora eu internalizei e estou chamando de direitos fundamentais, eles terão eficácia vertical no que tange ao quê? A relação entre o Estado e o indivíduo. Estado e indivíduo, ou particular. Ah, Newton, beleza. Então quer dizer que o Estado aqui ele é muito mais poderoso, o indivíduo, os direitos humanos tendem a romper ou tentar amenizar essa assimetria. Tá ok. E o horizontal? Entre o indivíduo, que eu chamei ali de particular, e o indivíduo. Então nós temos aqui eficácia horizontal. O horizonte, todo mundo no mesmo patamar. Concorda comigo? O direito do outro acaba quando o meu inicia, eu tenho que fazer com que isso dê certo. Tá ok? Agora, bem aqui embaixo, é quando eu tenho também o indivíduo e o indivíduo, e eu tenho uma relação aqui também bastante assimétrica. Newton, me dá um exemplo. Numa negociação, numa relação entre esse indivíduo que é o empregador e esse indivíduo aqui que é o empregado. Ah, Newton, então o que é que a gente tem aqui? Vem comigo. Nós temos, desde o princípio, a relação entre os direitos humanos e o Estado. Definimos o Estado na primeira parte do seu material. Falamos um pouquinho das gerações ou dimensões desses direitos humanos. Falamos que para a sua provinha, o que é que está com todo vapor? Primeira, segunda e terceira dimensões ou gerações. Eu falei que prefiro o termo dimensões, embora cite muito gerações, porque a forma como é mais cobrado em prova. Não se sobrepõem uma à outra, pelo contrário, se complementam. A primeira ligada à liberdade, a segunda à igualdade, a terceira à fraternidade. Ligamos ao pensamento iluminista do século XVII e XVIII, que culminou com a Revolução Francesa, cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Fizemos aqui um paralelo com Montesquieu para falarmos da tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, com suas funções típicas e também com suas funções atípicas, tá ok? Um poder aqui, né, uma função, tem suas funções típicas, mas pode exercer a dos outros de maneira atípica. Falamos também dos checks and balances, uma tentativa de fazer com que nós tenhamos uma limitação de uma dessas funções, uma limitação da amplitude de poder de uma dessas funções, ligamos ao Estado absolutista e aos direitos de primeira dimensão ou geração. Falamos das liberdades clássicas negativas e formais, depois falamos da segunda geração, a dimensão reais, positivas ou concretas, e da terceira, de fraternidade ou solidariedade, ligado aos direitos coletivos, difusos, meta-individuais, transindividuais ou supra-individuais. Falamos que no que tange a primeira geração, direitos civis e políticos. No que tange a segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais. E no que tange a terceira, muito provavelmente na sua prova a gente vai ter o quê? Como exemplo, a defesa do consumidor, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá ok? Mais uma coisinha para você, não esqueça de quarta e quinta dimensão ou geração. Quarta dimensão e quinta mais recente, na visão do Paulo Bonavides. A quarta, pluralismo, informação, democracia. E na quinta nós temos o quê? A questão da paz, que para outros autores é deslocada para a terceira dimensão, tá ok, pessoal? Então, olha aqui como é que ficou o nosso quadro. Olha a quantidade de informação que a gente tem tópico a tópico. As aulas de direitos humanos elas são geralmente assim mesmo. A gente corre um pouquinho pela história para que você possa entender um pouquinho disso aqui, tá ok? Uma outra coisinha, que coisinha é essa? A eficácia dos direitos humanos, que aqui eu internalizei e chamei de fundamentais. Horizontal entre indivíduo e indivíduo, vertical entre o Estado e o indivíduo e diagonal entre indivíduo e indivíduo, particular e particular, só que aqui uma relação assimétrica, tá ok? Para que a gente possa absorver mais ainda esse conteúdo, vamos para os exercícios. A noção de direitos humanos foi se expandindo no decorrer da história, de forma que se passou a falar em diferentes gerações ou dimensões. Vem para cá,
Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos chamar de dimensões, tá ok? Para não dar uma ideia de sobreposição, mas você sabe que na sua prova o termo geração também vai ser utilizado. E a gente coloca aqui as dimensões ou gerações possíveis de serem cobradas em sua prova. Então, a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão ou geração. Tá ok? Aí tranquilo, sem problema nenhum. Todo mundo pelo menos sabe até onde vai. Lembrando que quarta e quinta não são consensuais, tá ok? O que é que a gente tem aqui? Os direitos ligados à liberdade, né? A gente fala de direitos clássicos, liberdades negativas ou direitos formais. A gente tem aqui os civis e políticos. Ok. Aqui os direitos ligados à igualdade, o que é que a gente vai ter aqui? Aquilo que a gente chama de real, positivo ou concreto. É muito, muito, muito fácil de memorizar. Basta lembrar do second, porque são os sociais, os econômicos e os culturais. Tá ok? Aqui nós temos os ligados à fraternidade, coletivos difusos, mas também podem ser chamados de meta-individuais, transindividuais ou supra-individuais. Então, até aqui, nenhum tipo de problema. Tá ok? Ajeitar aqui. Até aqui, nenhum tipo de problema. De quarta, Newton, o que é que a gente vai ter? De quarta, a gente vai ter muitos autores falando que são direitos ligados à engenharia genética, como é o caso do Norberto Bobbio, por exemplo, e a gente vai ter alguns autores falando que está ligado à globalização política, como é o caso de quem? Como é o caso do Paulo Bonavides, que é aquele que a gente utiliza como referência e fala de pluralismo, informação e democracia direta, tá ok? Perfeito. E aqui na quinta a gente vai ter o quê? Na visão do Paulo Bonavides, a paz. O que é que a questão ela vai te perguntar? Não precisa nem dela até o final para que você entenda. Ele quer saber, em ordem cronológica, quais são os direitos. Então, você lembra que lá no século, 17 e 18, civis e políticos, 19 e 20, sociais, econômicos, culturais. Pós-Segunda Guerra Mundial, coletivos difusos. E aqui são mais recentes e ainda não consensuais, para muitos, como é o caso do Paulo Bonavides, advindo dessa globalização política posterior aí aos anos 70 e 80. Tá ok? Ah, Newton, então pera ainda. Eu vou procurar em ordem na questão civis ou políticos. Eu vou encontrar? Vou. Vai para a questão. O que é que a gente tem aqui? A gente tem no A, primeira palavra, sociais, já era. No B, econômico, já era, mas no C tem civis, no D tem políticos e no E tem civis. Então a gente descarta o item A e o item B e fica com o item C, o item D e o item E, tá ok? Aí depois você vai procurar aí. Eu tenho os civis e o direito ao desenvolvimento. Eu tenho os políticos e o direito ao meio ambiente sadio. E eu tenho os civis e sociais. Newton, me diz uma coisa. Quais são os direitos de segunda geração? Civis os de primeira, quais são os de segunda geração a dimensão? Vem para cá. Olha quem é que você encontrou. Civis bem aqui, sociais bem aqui. Beleza. Newton, mas eu preciso de outro, um de terceira, quarta ou quinta. A gente tem o quê? O direito à paz. Olha o item E aí. Direitos civis, direitos sociais e direito à paz. Portanto, resposta correta, o item E de escola. Bem direitinho aí para você, tá ok? Bem direitinho. Vamos lá? Mais uma questãozinha. Assinale a alternativa correta acerca da classificação dos direitos humanos em gerações. O que é que a gente tem? Tem A. A quarta geração de direitos é marcada pelos avanços sociais. A gente está falando da quarta geração para alguns autores, como o caso do Norberto Bobbio, ligado à engenharia genética, para autores como, por exemplo, Paulo Bonavides, ligado à globalização política. Então, esses avanços sociais seriam que segunda geração de dimensão. B de bola. As liberdades políticas e civis marcam a segunda geração de direitos humanos. Falso, marca a primeira geração de direitos humanos. C. A terceira geração de direitos humanos constitui direitos de igualdade. Não, fraternidade ou solidariedade. Falso. D. Os direitos de fraternidade, como o progresso e a paz, são elementos dos direitos de primeira geração. Primeiro, os direitos de fraternidade, eles são direitos de terceira geração, e aí tem a paz que o Paulo Bonavides desloca da terceira para a quinta geração. Então o item também está errado. Item E. A quarta geração de direitos é ligada aos direitos tecnológicos, como no caso da higiene genética, como também o direito à informação.
Perfeito, resposta correta. O item é de escola, pessoal. É de escola. Próxima questão. Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica. Que a gente tem? Tem A. Os direitos humanos de terceira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. Pessoal, a gente está falando de primeira, porque marca a passagem do Estado absolutista para um Estado diferenciado em que o povo passa a não ser somente fruto da arbitrariedade do poder do soberano. Então, o item A, falso. B. Os direitos de quarta dimensão ou direitos de liberdade, quarta dimensão não é de liberdade, liberdade é de primeira dimensão ou geração. C. Os direitos fundamentais de primeira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais. Não, pessoal, isso aí é oriundo do século XIX e XX, pós-revolução industrial. São direitos de segunda dimensão ou geração e não de primeira, como está falando aqui, portanto, falso. D. Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais, para de ler, transindividuais, meta-individuais ou supra-individuais de terceira geração, portanto o D também papocou, só restou quem o é. A evidência de direitos sociais, culturais e econômicos, ou seja, de segunda geração, corresponde ao direito de igualdade. Lembra da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo tem o quê? Igualdade. Sobre o prisma substancial, real e material, e não meramente formal, ou seja, nas suas mais variadas esferas, o direito à igualdade se faz presente. Mostra marcante dos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos. Segunda dimensão, segunda geração, direito de igualdade, direitos formais, direitos positivos, direitos reais, direitos positivos ou concretos, portanto, item E, resposta correta, questões resolvidas. Até o nosso próximo encontro. Valeu!